Repete comigo. Não existe parcelamento sem juros. Fim. Esse é o vídeo. O presidente Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem falado a respeito do cartão de crédito e a utilização aqui no Brasil. Tem falado, por exemplo, do crédito rotativo, que de fato é muito alto, assim. Não dá nem pra gente explicar o que acontece, né? É um fenômeno difícil da gente entender. Taxa de juros do crédito rotativo no Brasil é muito alto, muito alto. Acho que ninguém discorda disso. É claro, existem razões para isso, tá? E não é simplesmente pela vontade de algumas pessoas. Não é tão simples assim. Está relacionado à capacidade de recuperação de crédito que o Brasil tem, está relacionado à inadimplência, está relacionado a uma série de fatores que eu posso, inclusive, depois gravar um vídeo para falar sobre isso. Mas o que eu quero falar com você hoje é sobre essa nossa cultura de usar o cartão de crédito para fazer compras parceladas sem juros, que também foi uma fala do presidente Roberto Campos Neto dizendo que isso não existe e que os juros está sendo pago de alguma forma. E sim, eu concordo em gênero, número e grau, e aliás, não tem como você discordar disso. Não existe parcelamento sem juros. Fim, não existe. O que a gente vê quando a gente está consumindo e comprando bens de consumo, bens duráveis, né, que TV, essas coisas que a gente compra com prazo maior, e aí com parcela lá em 5, 6, 10, 12 vezes sem juros no cartão, na verdade, meu caro, na verdade, minha cara, os juros está embutido. Não tem como ser diferente. Eu vou mostrar para você com números, aliás, ensinando para você um conceito importante que é sobre taxa de desvalorização monetária. Eu vou apresentar aqui para você. Mas antes de apresentar esse conceito e deixar ele bem simples, eu quero fazer uma pergunta simples que você vai saber a resposta e já matamos essa questão aqui. R$300 no dia de hoje vale a mesma coisa do que R$300 daqui a um ano? Ora, óbvio que não, certo? Por quê? Porque tem inflação. Portanto, esses R$300 vão se desvalorizando ao longo do tempo. E a empresa que vende para você parcelado sem juros, ela não é boba, ela sabe disso. Então, eu brinco que esse lance da compra sem juros, se você acredita que é sem juros, talvez o bobo da história seja você, desculpa ser tão franco assim, tá? Só que tem um problema, muitos pequenos empresários também não se dão conta disso. E aí depois não sabe por que o fluxo de caixa da empresa tá ruim, porque acredita nessa ilusão que você pode vender parcelado em 3, 4 vezes sem juros. Olha só, eu vou te explicar isso aqui com números e tem um estudo de caso bem legal aqui, ó. Eu trouxe uma apresentação aqui para que você possa me acompanhar e entender aonde eu quero chegar. Então o que você está vendo na tela aqui é um carrinho de compras e a gente vai assumir que esse carrinho de compra vale aproximadamente R$1.000, tá? Hipoteticamente aqui, esse que é o lance. Agora a gente vai assumir uma inflação de 5% em um ano. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Qual foi a desvalorização da moeda nesse período? Nesse período que nós tivemos inflação de 5%. Qual foi a desvalorização do dinheiro nesse período? Eu sei que muitas pessoas ao olhar isso, a primeira coisa que pode vir na mente é desvalorizou 5%, porque nós tivemos inflação, não é? Não, não é. Porque o conceito é exatamente o contrário disso. Desvalorizou, claro, mas não 5%, eu vou te explicar o quanto. Vamos lá. Quando a gente está falando de inflação, a gente está falando que, na média, os preços dos produtos e serviços aumentaram, ficaram mais caros. É isso que a gente está falando. A gente não está falando que o seu dinheiro desvalorizou aquele percentual. Tem uma diferença matemática nessa parada. Então, se a gente teve uma inflação aqui, ó, de 5%, o que a gente vai assumir é o seguinte, que o mesmo carrinho de compra, ou seja, para eu comprar os mesmos produtos, agora eu preciso desembolsar R$1.000,50, porque na média os preços subiram 5%. Tá comigo até aqui? Aí voltamos na pergunta, quanto que desvalorizou o seu dinheiro nesse período? Para que você possa entender essa diferença de inflação versus desvalorização do dinheiro, eu vou simplificar essa nossa compra aqui e aí você vai ver que tem uma diferença crucial nessa parada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai assumir o seguinte, ó, que esse carrinho de compra, ele tem a preço de hoje 10 produtos iguais, então R$1.000,
com 10 produtos iguais. Fechado? Pergunto para você, meu nobre gafanhoto que me acompanha aqui no YouTube, se o carrinho de compra custa R$1.000 com 10 produtos iguais, quanto custa cada produto? Ora, 1.000 dividido por 10, né? Então, cada produto custa R$100. Fim. Simples assim. Agora a gente vai lá para a nossa inflação. Imagina a inflação de 5%. O que vai acontecer com o preço desses produtos? Eles vão aumentar 5%, portanto, o novo preço do produto é R$105 cada. Aí vem a pergunta, quantos produtos agora eu consigo comprar com R$1.000? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu não estou aumentando o meu dinheiro, saindo de 1.000 para 1.050 para comprar as mesmas coisas. Eu estou dizendo o seguinte, com o mesmo dinheiro, ou seja, com os mesmos R$1.000, quanto eu consigo comprar agora? Obviamente que é menos. Então a gente faz essa conta de um jeito muito simples. É assim, ó, R$1.000 dividido por 105. R$1.000 dividido pelo preço unitário do produto. Portanto, agora, com o novo preço, eu consigo comprar 9,52 produtos, certo? Ou seja, 9 produtos e meio quase. Então, a minha taxa de desvalorização monetária neste exemplo aqui, nada mais é do que, de um jeito muito, mas muito simplista, é 10 menos 9,52. Porque era o que eu conseguia comprar menos o que eu compro agora. Esse aqui é um jeito muito simples de você entender. Só que esse jeito simples, ele pode ser estudado através de uma fórmula matemática, que é a fórmula da taxa da desvalorização monetária, que basicamente é essa que está na tela agora para você. Que a minha taxa de desvalorização monetária, ela é dada pela minha inflação do período, dividido por 1 mais a inflação do período, que no nosso exemplo é basicamente 0,05, que é a nossa inflação de 5%, dividido por 1 mais 0,05, que vai dar 4,76. Então, olha só, o que eu estou dizendo é que num cenário de inflação de 5%, a desvalorização do meu dinheiro equivale a 4,76. O que eu estou dizendo é que o meu dinheiro compra 4,76% menos do que ele comprava antes dessa inflação. Então, o que eu estou demonstrando para você é que há, naturalmente, essa perda do poder de compra que está relacionado com o aumento da inflação, certo? Agora, eu preparei uma planilha do Excel para a gente brincar aqui com alguns números. Deixa eu colocar ela nessa tela aqui e deixar isso aqui pequenininho, tela inteira. Então, o que você está vendo aqui, basicamente eu fiz uma simulação de uma compra realizada no mês de julho de 2022 de R$3.600, cujo valor da parcela será R$300, portanto, 12 parcelas de R$300 sem juros, tá? Aqueles sem juros que a gente, sei lá por que a gente acredita nisso, né? Então aqui nessa coluna que apareceu para você os meses de pagamento, né? Porque se você comprou em julho de 2022, você teria de pagar a primeira fatura ali em agosto, e aí ele vai ter aqui, ó, parcela 1, parcela 2 até a parcela 12. O que eu trouxe aqui nessa coluna que aparece agora é o IPCA do mês, ou seja, o índice oficial de inflação aqui do Brasil, que em agosto e setembro de 2022 ele está aqui com deflação, tá? É um cenário atípico, aconteceu recentemente, mas como diz na internet, né, é raro, mas acontece sempre. Não, deflação no Brasil é raro mesmo, mas tudo bem. Então, o que a gente faz? A gente começa a olhar aqui o valor do IPCA acumulado. O que é o IPCA acumulado? É o IPCA acumulado mês a mês, porque eu não posso olhar só a inflação daquele mês. Então, no primeiro mês, eu tive uma deflação de 0,36. Então, o meu IPCA acumulado é de 0,36, porque é o primeiro mês, negativo. Já no segundo mês, eu tive uma deflação de 0,29. Então, meu IPCA acumulado vai ser, entre aspas, a soma desse cara aqui, porque a gente não soma esses percentuais, tá? A gente precisa multiplicar os fatores deles para a gente utilizar o conceito de juros compostos. Mas só para que você possa entender, é como se eu estivesse somando as inflações de cada um dos meses. Repito,
É como se eu estivesse somando, apenas para fins didáticos para você aprender. Mas para eu calcular inflação acumulada, eu não somo taxa, tá bom? Eu vou multiplicar os fatores por conta da capitalização composta. O fato é que se a gente olha a inflação acumulada nos últimos 12 meses, aqui onde eu estou passando o cursor, dá 3,99. Faz todo sentido, certo? Se você olhar aí quando eu estou gravando esse vídeo, o nosso IPCA está 3,99. E aí, usando a fórmula de taxa de desvalorização monetária que a gente acabou de ver, o que a gente tem é que cada parcela, ela teve uma desvalorização em razão da inflação. As primeiras, as 3 primeiras, porque nós tivemos deflação, na real, ela não desvalorizou, ela valorizou. Então, aqueles R$300 ficou até maior o valor. Só que aí, quando a gente vai ver o valor da parcela com a desvalorização, o que eu estou dizendo é que a parcela 1, graças à deflação, o valor real, o poder de compra dela, não é mais R$300, é 301. Por quê? Porque, na média, os produtos e serviços caíram, segundo o IPCA. E assim sucessivamente, mas a partir de novembro de 2022 aqui, ó, já começa a cair. O fato é que cada parcela, a gente vai considerando a inflação acumulada daquele período, para que assim a gente entenda. A parcela 12, que eu vou pagar R$300 em valor nominal, ou seja, daqui um ano eu vou tirar R$300 do bolso e vou pagar. Esta parcela, daqui um ano, de R$300, ela tem o mesmo poder de compra, ela terá, né, segundo a inflação aqui, R$288 de poder de compra. Então, tá valendo menos. Então, quando a gente faz parcela por parcela e atualiza com a desvalorização monetária, a gente percebe que o valor nominal de R$3.600 no dia de hoje, tá, tem o mesmo poder de compra do que R$3.534. Portanto, quem vendeu recebeu R$3.600 em valores nominais, mas em valor real recebeu R$3.534, ou seja, porque o dinheiro perdeu valor. Só que olha só, eu estou falando desse cenário dos últimos 12 meses porque agora a nossa inflação está relativamente controlada. A título de curiosidade, eu vou pegar isso aqui e vou deixar dos 12 meses anteriores. Portanto, a nossa compra, ao invés de ser em julho de 2022, ela hipoteticamente foi realizada em julho de 2021. Então eu vou trocar aqui, ó, 07 de 2021. Repara que ele vai mudar o mês de pagamento e ele vai mudar o IPCA, porque eu baixei tudo, coloquei numa outra tabela, usei um PROC-V doidão aqui e tá dando certo. Olha só. Olha só, neste caso, a inflação acumulada em 12 meses era 10,07. Ou seja, aquela compra que foi feita em julho de 2021, de R$3.600, pagando 12 parcelas de 300, então o cliente desembolsou todos os meses R$300, mas como teve inflação, esses R$300, na hora que a empresa recebeu, equivaliam a cada um desses valores aqui. O que na prática significa dizer que esta empresa recebeu em valores reais R$3.386,46. Ou seja, a empresa recebeu menos. Aí que vem a minha afirmação, não existe parcelamento sem juros. Você acha mesmo que uma grande empresa, uma Magazine Luiza da vida, um Via Varejo, uma, sei lá, qualquer outra, você acha mesmo que a turma que trabalha lá no departamento financeiro dessa empresa não sabe fazer essas contas? E que você que é o espertão e está comprando sem juros? Graça! É brincadeira! Não, não é. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, todo parcelamento sem juros já tem, no mínimo, a projeção de inflação embutida, no mínimo. Mas ele provavelmente tem um outro fator chamado de custo do capital, portanto, já tem um juros embutido no parcelamento. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu caro, se você encontra qualquer oferta de parcelamento sem juros, que acontece, é razoável que tenha, saiba de uma coisa, você está pagando juros já embutido nessas parcelas. O que significa dizer que, se você chegar para esse comerciante, para esse vendedor e falar assim, olha,
é 12 parcelas de R$300, certo? Certo. Se eu pagar à vista, tem desconto? Se a resposta for não, paga parcelado e fim. Não importa, paga parcelado. Por quê? Porque daqui a um ano, quando você estiver tirando R$300 do bolso, R$300 vale menos. Então você vai estar pagando menos em poder de compra. Aí, assuma que você é uma pessoa que trabalha sob o regime CLT e, portanto, tem dissídio todos os anos. Daqui a um ano a sua renda vai ser maior, no mínimo. Tá? Isso se você não for promovido. Então, quero dizer o seguinte, o parcelamento sem juros é uma ilusão, que sim, é razoável que a gente utilize se a gente souber utilizar isso com educação financeira, com racionalidade, mas o fato é o seguinte, não existe almoço de graça. Se a empresa te oferece um parcelamento sem juros, eu não vou dizer que ela é obrigada a te oferecer à vista mais barato, porque ela não é obrigada a fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que você pagar à vista algo que você pode pagar parcelado sendo o mesmo valor nominal, não faz muito sentido por conta desse poder de compra. E eu nem estou falando aqui da possibilidade de, nesse exemplo, você falar assim, não, eu tenho dinheiro para comprar à vista, então eu vou comprar à vista. Não! Pega esse dinheiro e deixa ele guardadinho num produto seguro, que vai render pouco, é verdade, mas vai te render alguma coisa, mas é seguro. E todo mês você tira o valor da parcela. No final da história vai sobrar uma grana ali para você tranquilamente. Você não vai ficar rico com isso, mas são decisões financeiras inteligentes. Então, o que não é razoável é você usar o crédito rotativo do cartão de crédito, porque, como eu disse, ele é muito caro, muito. E eu posso gravar um vídeo para a gente se aprofundar mais nas razões pelas quais o nosso crédito rotativo é muito alto, porque sim, ele é. Tá? Mas não é só pela vontade de algumas pessoas. Tem outras coisas aí nesse rolê que a gente pode discutir isso, inclusive, em outro vídeo. Mas o conceito que eu queria trazer para você hoje é sobre a taxa da desvalorização monetária, que tem tudo a ver com a inflação. E porque existe inflação, é impossível que o valor que você paga hoje seja o mesmo daqui a um ano e, portanto, é impossível que haja uma compra parcelada sem juros. Isso não existe. Inclusive porque eu disse nesse vídeo que a empresa ela vai, no mínimo, embutir a inflação projetada para o período. No mínimo. Só que ela não vai fazer só isso. Ela vai embutir os custos de transação com cartão de crédito. Se ela pretende antecipar esse recebível junto ao banco, ela vai embutir isso. Portanto, o parcelamento, ele sempre tem projeção de inflação e taxa de juros. Não caia nessa história de que há parcelamento sem juros, porque de fato não é. Conta aqui pra mim se esse vídeo fez sentido, se você aprendeu, se você concorda, se não concorda. Vamos debater aqui embaixo, vai ser muito legal saber a sua opinião. A propósito, checa aí se você está inscrito ou inscrita nesse canal. Não estando, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui eu ajudo você a entender o mercado financeiro pra valer. Se inscreve aí e a gente se vê no próximo material. Tchau!